complemento da outra. A gente já viu na aula passada também a definição entre eixo e furo, né? O que, que eu considero um eixo e o que eu considero um furo. Aquilo que tem medida externa eu considero como eixo e aquilo que tem a medida interna eu considero como furo. Então aqui a gente tem os 3 tipos de ajustes mais recomendados que a norma nos apresenta. Ela apresenta vários outros, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Mas aqui a gente tem os 3 mais usados. Quais são esses 3? Ajuste com folga, ajuste indeterminado e ajuste com interferência. E qual seria a diferença entre os 3? No ajuste com folga, eu tenho sempre o furo maior que o eixo. Então, qualquer que seja a combinação entre os valores de afastamentos e de dimensão nominal, eu vou ter sempre, inevitavelmente, o furo maior que o eixo. No ajuste indeterminado, como o próprio nome diz, eu não consigo saber se o furo vai ser maior em determinado momento ou se o eixo vai ser maior em determinado momento em relação à combinação das tolerâncias das duas peças, tá? Então pode ser que se eu pegar o diâmetro maior do furo e o diâmetro menor do eixo, dê um ajuste com interferência, que a gente já vai ver. E se eu pegar o diâmetro maior do furo com o diâmetro menor do eixo, vai dar folga. Então, a gente precisa avaliar essas duas condições, né, para que a gente possa saber em qual é esse tipo de ajuste aqui pela tabela. Depois, por último, a gente tem o ajuste com interferência, que é sempre, é o contrário da folga, né, é o eixo sempre maior do que o furo. Então, em todas as situações possíveis, combinações de tolerâncias, o eixo sempre vai ser maior que o furo, e aí eu tenho, então, o meu ajuste com interferência, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Um ajuste com folga. Eu tenho um furo com uma dimensão de 25 e uma tolerância de mais 21 e 0. Então é 25,000 e uma tolerância de 25,21. Aqui eu vou pedir desculpa para vocês, passou batido, é o mesmo erro que o professor Liberê comentou na aula passada, né? As tolerâncias, elas devem ser expressas em milésimos de milímetro, aqui eu coloquei centesimal, tá? Peço desculpa aí, eu vou corrigir para as próximas aulas. Mas voltando, ó, você tem então um eixo com 25 milímetros ou com 25,21. Já no furo, no eixo, ó, o diâmetro do eixo, que é esse aqui, ó, ele é sempre menos e menos as tolerâncias. Então, eu vou ter sempre uma dimensão menor do que 25. Eu vou ter aqui, para esse eixo, 24,80 e 24,59, respeitando essas tolerâncias. Significa que sempre o furo vai ser maior que o eixo, a dimensão do furo maior que a dimensão do eixo, portanto, eu vou ter folga, tá? Aqui é o caso da interferência, ó, o mesmo valor, aqui só inverteu, só mudou o valor do eixo, tá? O mesmo valor do furo, de tolerância do furo, só mudou o valor da tolerância do eixo. Espera só um minutinho que tem alguém pedindo para entrar aqui, pessoal. Ponto. Então, gente... Então, gente, ó, se a gente for avaliar agora, eu tenho um furo com 25,21, tá? Nesse caso. E tem um eixo com 25,41. Percebe que no diâmetro máximo aqui do eixo, ó, o eixo é maior do que o furo. Se o eixo é maior do que o furo, o meu ajuste é de interferência, tá? Nesse outro caso aqui, no segundo caso, a gente também vai ter um eixo, ó, 25,28, maior do que o furo. Também um ajuste com interferência. Já no ajuste incerto, né, eu vou ter aqui uma medida de 30 milímetros, 30 milímetros mais 25 milésimos, 250 milésimos na dimensão máxima e 30 milímetros, 0 na dimensão mínima do furo. Já no eixo, ó, eu tenho 30 mais 18 e mais 2 centésimos. Então, percebe que se eu pegar essa medida de eixo com essa medida de furo e com essa medida de furo, o que eu tenho aqui, ó,
é folga. Nessa de 30,25, se eu pegar aqui esse eixo com 30,18, eu vou ter folga. Furo maior do que o eixo. Já se eu pegar essa medida de 30 no diâmetro interno, para esse eixo aqui, ó, de 30,18, eu vou ter interferência. Eu tenho o furo menor que o eixo, tá? Nesse segundo caso, eu vou ter a mesma relação, ó. Se eu pegar esse eixo aqui, o diâmetro menor desse eixo, 30,02, com 30,25, eu tenho folga. E 30 milímetros de diâmetro mínimo do furo. Com 30,02 do eixo, o que eu tenho é interferência. Uma interferência muito pequena, né? 2 centésimos, mas é uma interferência, tá? Então, a gente precisa sempre avaliar, né? A gente costuma trabalhar com esses 3 tipos de ajuste, tá? Esses 3 tipos de ajuste são os que vão nos ajudar na interpretação dos nossos exercícios. Então, no ajuste com folga, como a gente viu, né, sempre vou ter uma folga entre o furo e o eixo, o furo sempre maior do que o eixo, e aí eu preciso calcular essa diferença, né? Eu tenho uma folga máxima e vou ter uma folga mínima. Folga máxima, a gente vai calcular o diâmetro máximo do furo, né, menos o diâmetro mínimo do eixo. Isso é o máximo de folga que eu vou ter aqui nesse conjunto. Porque quando o furo está no seu diâmetro maior e o eixo no seu diâmetro menor, é aquele que eu tenho a combinação onde a folga é máxima, tá? Folga mínima, diâmetro mínimo do furo com o diâmetro máximo do eixo. Tudo bem? Então, eu sempre que eu for determinar um ajuste, seja ele folga, interferência ou incerteza, eu sempre vou ter que calcular esse ajuste. Então, não basta só fazer o cálculo das relações de tolerâncias, mas também dos ajustes. Então, aqui um ajuste com interferência, ó, eu sempre vou ter o eixo maior do que o furo, eu preciso calcular qual que é a minha interferência máxima e qual que é a minha interferência mínima. Interferência máxima é o maior diâmetro do eixo com o menor diâmetro do furo, tá? Interferência mínima, menor diâmetro do eixo com maior diâmetro do furo. Até aqui tudo bem, pessoal? Posso seguir? Vou continuar aqui, hein? No ajuste que é incerto, né, que é o de certeza, é aquele que a gente combinou, que a gente viu agora. Ora eu vou ter folga de uma combinação de tolerância entre eixo e furo, e ora eu vou ter incerteza entre os dois, tá? Então aqui, ó, um exercício que a gente já tinha feito, né? Determinar a tolerância, representar o esquema da linha zero, as dimensões limites, os afastamentos, e a tolerância está redundante. Então vamos lá, ó. Como que a gente fez? Determinar a tolerância. Então, de menos 8 para 13, eu vou somar os dois e a tolerância vai ser o valor total. Então, eu tenho mais 0,021. Aliás, 0,021, tá? De tolerância. Afastamento superior, eu tenho mais 13 milésimos. Afastamento inferior, menos 13 milésimos. Dimensão máxima, 30, que é a nominal, mais 13, 30,013. 29, que é 30, que é a nominal, menos 008, então eu vou ter 29,092. Esse aqui, ó, essa é a representação da linha zero, e isso aqui é a representação da minha tolerância, tá vendo? Tudo isso aqui é minha tolerância. E aqui os seus respectivos afastamentos com relação à linha zero. Então, 13 milésimos acima da linha zero, porque é positivo, e 8 milésimos abaixo da linha zero. Tá legal? Isso aqui era o que a gente já estava fazendo, né? Agora, eu vou ter uma combinação de duas tolerâncias. Então, vão ser duas dimensões que eu tenho que analisar, tá? Antes, eu vou falar para vocês da regra da homologia. O que é a regra da homologia? Eu tenho aqui uma condição sem F10, tá? Então, 100 é a minha dimensão nominal, F é um eixo, tá? Com o seu respectivo afastamento, e 10 é o meu IT, meu campo de tolerância. Bom, se eu for procurar pela tabela,
para essa dimensão, eu vou ter aqui uma tolerância de 140 milésimos, um afastamento superior de menos 0,036 e um afastamento inferior de menos 0,176. Joia. Com isso, pessoal, eu consigo fazer o meu desenho aqui para essa medida, ó, de um eixo de 100 F10, tá? Agora, se eu for pegar um furo com a mesma medida, 100 F10, com a mesma representação de tolerância, então percebe que eu vou ter os mesmos valores, porém com o sinal invertido, tá? Então a regra da homologia, ela diz isso. Se eu for ter um eixo, ó, eu vou ter um afastamento superior negativo aqui e um afastamento inferior negativo, tá? E uma tolerância de 140. Quando eu venho para o furo, eu tenho a mesma tolerância de 140, porque a dimensão é a mesma, o grupo é o mesmo, tá? Afastamento superior negativo e mais inferior é positivo. Então, se a gente for fazer, percebe que aqui, ó, eu estou todo acima da linha zero, né? Meu campo de tolerância está acima da linha zero, e aqui ele está abaixo da linha zero. Então, é a regra da homologia. Eu posso ter o mesmo, eu vou ter para um mesmo conjunto, né, de número, dimensão nominal, número de T e letra, porém para furo e para eixo diferente, eu vou ter o seu sinal trocado. Tudo bem? Agora, ó, vem um caso para a gente tentar descobrir que tipo de ajuste é esse aqui. Ó. Então, olha lá. Quais as informações que nós temos? Quem tiver caderno, papel aí e caneta e quiser anotar, eu vou pedir para ir anotando os pontos importantes, porque aí isso pode ajudar vocês, tá? Então eu vou fazer com bastante calma para a gente poder entender. Primeiro, eu preciso entender que isso é um ajuste. Como é que eu sei que isso aqui é um ajuste? Olha, eu tenho um furo representado pela letra maiúscula e tenho um eixo representado pela letra minúscula, tá? E a minha dimensão nominal, ela é a mesma para os dois grupos, tanto para o furo quanto para o eixo. Por quê? Porque se eu tiver uma dimensão nominal diferente, eu não vou conseguir fazer um ajuste entre as peças, né? Aí é claro que o valor da dimensão não é compatível, tudo bem? Então, olha só, 70G8 e 70F8. Primeira coisa que a gente faz é avaliar os dois conjuntos separadamente. Primeiro o eixo e depois o furo, tá? Então vamos ver como é que a gente faz isso, ó. 70G8, F8. Primeira coisa que a gente precisa saber, tá vendo aqui o valor de IT? O IT é 8 para os dois. O IT é 8 para os dois. Então, eu vou pegar o valor da tolerância tanto para o eixo quanto para o furo, percebe? Uma coisa que eu vou já chamar a atenção de vocês é que a dimensão nominal ela tem que ser a mesma, mas não necessariamente o valor do IT aqui, ó, tem que ser o mesmo, 8 para os dois. Pode ser diferente, como a gente vai ver, tá? Então, eu vou pegar o valor do IT igual a 8, ó. Para uma dimensão de 70, aqui na tabela, ó, essa tabela foi a que eu mandei para vocês agora por último, né? Que é a tabela da norma. Uma dimensão de 70, ela se encontra entre 50 milímetros e 80 milímetros, tá? Então, entre 50 e 80 milímetros, eu vou seguir essa linha aqui, ó, onde está a setinha vermelha, e vou cruzar a informação com o meu IT8. O valor da tolerância para esse conjunto aqui, ó, 8 e T8, o valor da tolerância total é 46 milésimos, tá? Então eu tenho 46 milésimos de milímetro correspondente ao grupo de T8, tá? Para essa dimensão, beleza? Aqui na norma, ó, tem alguns outros tipos de ajuste que são em função da combinação de letras entre o eixo e o furo. Eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha. Então, eu tenho, ó, deslizante, justo, rotativo. Cada um, se você combinar aqui, por exemplo, H8 e F8, você vai ter esse rotativo, tá? Então, sempre você vai fazer uma relação aí do que você precisa. É por isso que a gente tem que consultar a norma para saber qual é o ajuste adequado e também calcular, tá, pessoal? Bom, depois que eu descobri o IT, eu vou descobrir o afastamento fundamental para o eixo. O meu eixo ele é representado pela letra minúscula F, tá? Novamente, eu vou procurar aqui uma dimensão entre
que é 70, né, que vai estar entre 65 e 80, vou seguir essa linha e cruzar com a letra F minúscula, ó. Então, o meu afastamento de referência aqui, ele é superior, ó, a S, tá vendo? Então, é o meu afastamento a S, que é superior, e ele é menos 30 milésimos, tá? Eu vou lá e anoto esse valor também. Depois que eu fiz isso, eu venho aqui, ó, e vou procurar um furo. Qual que é o valor do afastamento do furo, tá? Então, ó, percebe que eu tenho a letra G, novamente a dimensão é 70, entre 65 e 80, vou seguir essa linha aqui, ó, e vou cruzar com a linha do G. E aqui eu tenho um afastamento agora inferior para o furo, positivo, tá? De mais 10 milésimos. Beleza, pessoal, eu já tenho, então, todos os requisitos para que eu possa calcular os meus ajustes, tá? Vamos ver agora como é que a gente faz isso. Então, eu tenho aqui essa relação, ó, que a tolerância ela é igual à soma a todos os afastamentos, né? Então, a tolerância ela é o afastamento superior do furo menos o afastamento inferior do eixo. Portanto, eu consigo tirar essas relações matemáticas aqui, ó, somente da fórmula da tolerância, tá? Então, como a gente começou por o eixo lá, eu vou começar pelo eixo aqui, ó. Então, 70F8, a gente viu que ele precisa ele tem um ET de 0,046, tá? Para quem anotou, conseguiu perceber que é 0,046. Ele me dá um AS de mais 30 e não me dá um AI. Então eu posso calcular, ó. O AI é como? Ó, é AS menos T. Então se a gente usar aqui, ó, AS menos T, eu tenho um AI, um afastamento inferior, de menos 0,076 para esse eixo, tá? Depois eu tenho aqui um furo, ó, 70G8. Mesmo IT, porque também é 8. O meu afastamento inferior agora é positivo, de acordo com a tabela que a gente viu, e falta o meu afastamento superior. Como eu calculo o afastamento superior? Se eu tenho AI e tenho a tolerância, então eu vou fazer o AS igual a AI mais T. Portanto, o meu afastamento superior aqui, ó, é de 0,056 milímetros, tá? Com isso, pessoal, eu já consigo calcular minhas dimensões mínimas e máximas, tanto para o eixo quanto para o furo. Para o eixo, vai ficar uma dimensão mínima de 69.924 e uma dimensão máxima de 69.970. Já para o furo, eu tenho uma dimensão mínima de 70.010 e uma dimensão máxima de 70.056. Então, observe aqui, ó, que a dimensão mínima do furo é maior que a dimensão mínima do eixo. Isso caracteriza o quê? Folga. E a dimensão máxima do furo também é maior do que a dimensão máxima do eixo. Portanto, nas duas condições, o que eu tenho é folga. Tá? Então, esse é um ajuste que é caracterizado como folga. Tá? Então, ó, o diâmetro do eixo menor que o diâmetro do furo, portanto, o ajuste é folga. Aí a gente vai representar de acordo com a linha zero, ó. Minha linha zero passa aqui, o furo, eu tenho um afastamento inferior de 10 milésimos e eu tenho um afastamento superior de 56 milésimos. No eixo, eu tenho um afastamento inferior de 0,076 milésimos e tenho um afastamento superior de 30 milésimos, ok? A partir daqui, ó, eu vou calcular a folga máxima e vou calcular a folga mínima. Basta eu pegar o diâmetro máximo do furo, 70,056, menos o diâmetro mínimo do eixo, e eu tenho uma folga máxima de 132 milésimos, tá? E uma folga mínima de 40 milésimos. Eu posso calcular tanto pelos diâmetros quanto pelos afastamentos, ó. O valor tem que dar o mesmo, tá, pessoal? Eu posso calcular folga máxima AS do furo menos o AI do eixo e folga mínima o AI do furo menos o AS do eixo. Facinho, né, gente? Deu para entender aí ou não? Alguém tem dúvida? Não, de boa. Tranquilo, né? Então, ó, percebe que é bem trabalhoso.
se a gente fizer os exercícios todos certinho, tem que vir num passo a passo. Se você errar em uma consulta de tabela ou em uma continha dessa aqui, ó, você erra o exercício todo, tá? Porque tá tudo interligado, ó. Então, vamos pro próximo. Se vocês não têm dúvida, a gente vai pro próximo. Esse aqui é um outro ajuste, ó, 45H6 e 45P5. Percebe que agora, mesmo caso, a dimensão nominal ela é a mesma, 45. Porém, mudou o número do IT, ó. Aqui é um IT 6 e aqui é um IT 5, tá? Eu tenho a letra H maiúscula aqui, o que caracteriza, segundo o que a gente falou na aula passada, lembra, ó, aqui eu tenho um ajuste, ó. Isso aqui é eixo base ou é furo base? Lembra que quando o H é no furo, o meu ajuste, nesse caso, é furo base. Ou seja, eu vou manter o furo fixo e vou usinar, vou acertar o eixo para o ajuste, tá? Então, nesse caso aqui, ó, como ficaria? Vamos ver. Primeiro, 45H6 e 45P5. Eu preciso consultar a tabela de IT duas vezes. Uma para o IT5 e outra para o IT6, tá? Então, para o IT5, para um valor de dimensão nominal de 45, está entre 30 e 50, não está? Então, eu vou seguir essa linha aqui, ó. Tá? Vou cruzar com o IT5 e o que eu tenho aqui, respectivamente, são 11 milésimos para o IT5 de tolerância. Então, a minha tolerância para esse IT5 é de 11 milésimos. Depois, eu vou consultar a tabela de eixos, né? Por quê? Porque a letra P é minúscula e eu tenho um eixo aqui, portanto, tá? Vou seguir aqui, ó, dimensão de 45 milímetros, ela vai estar entre 40 e 50 milímetros. Segue nessa linha, ó, e encontra com a letra P. O meu afastamento aqui que está sendo me dado, ó, depois que passou para o lado de cá, ele é inferior, ó. Tá vendo? Se tivesse aqui nesse conjunto de letras, ele seria superior. Mas como ele passou para esse, ó, ele é um afastamento inferior. Isso aqui é a tabela da norma, tá, gente? Então eu vou anotar lá que o meu afastamento inferior para esse eixo aqui, P, de 45 milímetros, ele é mais 26 milésimos. Tudo bem? Depois eu volto aqui, ó, para a minha tabela de furos, né? E aí eu vou ver agora o afastamento para um furo de 45 milímetros, tá? Então, o afastamento para um furo de 45 milímetros, ó, na letra H, ele é 0. Então, lembra que a gente falou na aula passada que na letra H é quando toca, um dos afastamentos toca a linha 0? Então, aqui, o afastamento que toca a linha 0, nesse caso, é o afastamento inferior da letra H, ó, dessa dimensão. Então, 45H, ele tem um afastamento inferior igual a 0, tá? Se a gente for fazer essa continha, né? Então, eu tenho, para 45 IT igual a 6, eu tenho um IT de 16 milésimos. Podem consultar na tabela lá que vocês vão ver. Já para um IT igual a 5, eu tenho 11 milésimos, tá? Então, olha só, 45P5, IT5 igual a 11, 46H6 e IT6 igual a 16. O meu afastamento inferior lá, 26 milésimos, né? Eu vou calcular o superior, então, através da formulazinha aqui, ó. AS é igual a I mais T. Okay? Então, eu tenho aqui o meu AS também. Vou calcular o AS do furo, beleza? E vou verificar as dimensões. Dimensão máxima e dimensão mínima para o eixo. O eixo ficou com uma dimensão mínima de 45,026 e uma dimensão máxima de 45,037. Já o furo, ele ficou com uma dimensão mínima de 45 e uma dimensão máxima de 45,016. Olha só isso aqui, pessoal. Eixo, em qualquer uma das condições, ó, tanto no diâmetro mínimo quanto no diâmetro máximo, ele é sempre maior do que as dimensões do furo. Tá vendo aqui, ó? Portanto, isso caracteriza um ajuste por interferência. Então, isso é um ajuste por interferência, tá? Vou fazer o desenho das duas peças, ó, tanto do eixo quanto do furo,
tá ok? Representados na linha 0, e vou calcular essas interferências. Então, a interferência máxima, ela pode ser o diâmetro máximo do eixo menos o diâmetro mínimo do furo, e a interferência mínima vai ser o diâmetro mínimo do eixo menos o diâmetro máximo do furo. E eu também posso fazer isso pelos afastamentos, tá? Então, até aqui todo mundo entendeu ou não? Alguma dúvida, gente? Para esse aqui de interferência? Se ninguém tem dúvida, eu vou seguir, tá? O último caso que a gente vai ver, ó, 84K9 e 84F8, tá? Então, aqui eu tenho um furo K9 e um eixo F8. Beleza, como é que a gente resolve isso? Mesma coisa, pessoal, começa pelo IT, o IT é 8, nesse caso, e 9 para esse furo e 8 para o eixo, tá? Vou começar pelo eixo, ó, 84 está entre 80 e 120, é uma dimensão que me dá uma tolerância de 54 milésimos de milímetros para o IT8, igual está sendo mostrado aqui. Vou verificar agora o eixo, né? O 84 ele está entre 80 e 100, e vou cruzar com a letra F. O meu afastamento de referência ele é superior e ele é de menos 36 milésimos, tá? Depois eu venho aqui para o IT9 do furo, K9, tá? Mesma dimensão. Eu vou cruzar as informações e eu tenho 87 milésimos de tolerância para o IT igual a 9, ó, tá? Vou verificar agora na tabela de furos e se eu cruzar as informações da dimensão requerida de 84 com a letra K, aí vocês vão prestar atenção, ó, que a letra K, ela tá aqui embaixo, tá vendo? Só que aí eu tenho aqui uma relação de ITs, ó. Até o IT8, incluindo o IT8, seria isso aqui. Acima de 8, eu vou ter essa outra tabela aqui, ó. Então, é 0, tá? Então, pessoal, aqui eu tenho um afastamento fundamental. No caso aqui, como passou de H, o meu afastamento é superior e ele é 0, tá? Se a gente fizer a continha, eu vou ter, então, uma dimensão, né, para o furo de 84,000 e 84 menos 0,87. Já para o eixo, eu tenho uma dimensão de 84 menos 0,36 e 84 menos 0,90. Olha só de avaliar aqui, ó, os afastamentos, dá para a gente perceber que se eu pegar aqui a dimensão máxima, ó, que é 84,000, né, e tiver uma dimensão mínima do meu eixo, o furo é maior que o eixo, tá? E nesse caso aqui, 84,000, também o furo vai ser maior que o eixo para a dimensão mínima. Já se eu pegar essa 84,087, eu não vou ter essa condição, eu tenho uma condição inversa, onde o eixo vai ser maior que o furo, para aqui, ó, 84,036. Então, o eixo sendo maior do que o meu furo, ó, do que está aqui, isso vai trazer um ajuste indeterminado. Se o ajuste é indeterminado, pessoal, eu tenho uma folga máxima e uma interferência máxima. Tenho uma folga mínima e uma interferência mínima. Como eu calculo? Do mesmo jeito que a gente calculou as outras duas. Tá ok? Então, esse é um pouquinho mais chatinho, mas também é bem tranquilo de se fazer. Ó. Faz o desenho com a linha 0 e representa as duas áreas, tá? Esses 3 exercícios aqui, ó, são os exercícios que nós preparamos, eu e o professor Iberê, para vocês, e gostaríamos que vocês fizessem esses exercícios como última entrega, né? Então, aqui a gente tem um ajuste, primeiro, 30F7N6. Que ajuste é esse? É folga, é interferência? Como que eu vou fazer? Mesmo caso, vamos seguir o passo a passo, né? Pegar os 2 ITs de referência, pegar os 2 afastamentos para eixo e para furo e calcular, tá? Depois que achou, através das dimensões máximas ou e mínimas ou dos afastamentos, depois que achou qual que é o ajuste, né? Se é folga, interferência ou incerteza, é só calcular a folga máxima
interferência máxima, folga mínima, interferência mínima. Ou incerteza dos dois, tá? Então, esses 3 exercícios aqui são aqueles que vão ficar para que vocês possam nos entregar. Qual que vai ser o prazo, Iberê, que a gente consegue dar para eles entregarem? Então, a gente precisa fechar todas as notas até a semana que vem, né? Então tem só mais a semana que vem para fazer isso, né? Certo. Eu gostaria de saber de vocês, pessoal. Alguém aí ficou com alguma dúvida? Quer que eu volte em algum slide para a gente tirar alguma dúvida? Pessoal, eu tenho certeza que vocês têm dúvida. Quem que vai ser o primeiro a perguntar aí? Vou perguntar, eu acho, professor. Vai lá, João. Assim, como eu faço para saber, tipo, se é folga ou ajuste com interferência, etc. Porque, tipo assim, calcular nessa tabela é fácil, dá pra entender, dá pra levar de boa. Mas, tipo, como eu vou fazer para entender se é um ajuste com interferência ou uma folga ou qualquer coisa do tipo? É o João que está perguntando? Isso. Isso. Então tá, vamos lá, João. Ó, eu vou pegar esse exemplo aqui, tá? Então, olha só, aqui você achou os 2 afastamentos. O afastamento inferior, no caso aqui, ó, do eixo, o afastamento inferior, o valor que você achou calculando o afastamento inferior, ele quer dizer que é essa dimensão aqui, ó, com relação à linha zero, tá? E o afastamento superior, que você achou também calculando, ele vai ser, aliás, perdão, o aí aqui é tabelado e aqui é calculado. Então você vai ter essas 2 dimensões aqui, ó, que representam o diâmetro desse eixo, tá? Então, o diâmetro máximo do eixo, o que é o diâmetro máximo do eixo? O diâmetro máximo do eixo é o diâmetro nominal, a dimensão nominal, no caso aqui os 45, ó, mais o seu afastamento máximo, afastamento superior, ó. Esse é o afastamento máximo. E o diâmetro mínimo desse eixo é a sua dimensão nominal mais o seu afastamento mínimo, tá ok? Então, eu tenho um diâmetro máximo de 45,037 para esse eixo e um diâmetro mínimo de 45,026. Da mesma forma, eu vou proceder para achar o diâmetro máximo do furo e o diâmetro mínimo do furo. Então, olha só, o afastamento inferior do furo é 0. E o afastamento superior do furo é 0,016. Então, se eu pegar os 45 aqui no furo, ó, e somar com esse afastamento superior e com o afastamento inferior, percebe que esse valor aqui, ó, do diâmetro máximo, ele é maior, perdão, ele é menor, tá vendo? O diâmetro máximo do furo, ele é menor do que o diâmetro máximo do eixo e do que o diâmetro mínimo do eixo. Se o furo é menor do que o eixo, esse ajuste ele é de interferência. Tá ok, João? Percebe que nas 2 condições isso vai ocorrer, ó. Tanto no diâmetro mínimo, né? Então aqui o furo menor do que o eixo, ó. Fala, João. Então, assim, tipo, quando, tipo, o ajuste do eixo for menor que o aliás, do furo for menor que o do eixo, é ajuste com interferência. Isso Entendi. mesmo. Certo. Agora, quando o furo for maior do que o eixo, então é folga. Ah, entendi, certo. Agora já matei a charada. Beleza? E uma sugestão para vocês vejam esse desenho que o professor fez aqui, ó, é fundamental para vocês raciocinarem isso, né? Porque se vocês fizerem o desenho dos afastamentos, depois aí vocês vão só imaginar a montagem desse eixo e esse furo, né? Percebe aqui, né? Quanto mais próximo da linha zero, menor é o item que eu estou mostrando aqui, ó. O furo, no caso, ele está muito próximo da linha zero. Já o eixo, ele está bem afastado da linha zero, então ele é maior, né? Acho que é isso, né, Iberê, que você quis Isso dizer? aí, né? Aí você imagina esse eixo montando nesse furo aí, ó. Né? Se todas as dimensões desse eixo são maiores, né, do que
a dimensão do furo, dá para você raciocinar que sempre vai ter interferência, né? Olhando o desenho, né? Então, olhando o desenho, você pode raciocinar facilmente aí, né? Mais alguém com dúvida? Professor. Sim. Oi, Wilson. Boa Pode noite. falar, Wilson. Boa noite. Então, professor, eu queria saber mais referente ao 45, H6 e o 45P5 aí em cima. Certo. Nesse caso, sempre a denominação deles vai ser primeiro o furo, depois o eixo, ou qual vai ser as ordens? A gente vai encontrar na tabela pela ordem? Não, pode acontecer várias situações, viu? Então, uma delas é essa aqui, ó. É que, como o nosso tempo é curto e vocês estão com muito trabalho, né? Vocês falaram que estão com muito trabalho, então, infelizmente, eu tive que colocar pouco exercício para vocês. Mas isso aqui é uma das situações que ela pode ocorrer, tá? Então, tanto você pode receber assim, você pode receber trocado, o eixo na frente e depois o furo. Essa ordem, ela não tem tanta importância. Você vai ter que determinar, né, de acordo com os valores que você encontrar, tá? Você pode receber, por exemplo, apenas pelos valores de afastamento ou de valores de tolerância, e aí você tem que voltar na tabela para você consultar, tá? São várias formas, o Wilson, de representação, isso de acordo com o projetista, né? O projetista que determina qual que é aquela que ele vai utilizar. Sempre é recomendado que ele seja coerente, né? E que ele coloque aquela que seja mais simples, porque o operador que vai executar isso aqui vai ter menos dificuldade. Então, sempre que a gente for projetar alguma coisa, a gente sempre pensa na simplicidade que atenda aos requisitos, né? Consegui matar sua dúvida ou não? Aí, no caso, só tenho que chegar ao resultado mesmo, né? Agora, o que representa mesmo não é tão necessário no momento, então. Não, você Vamos vai supor... através... Pode falar. Não, pode falar. Não, através dos dois aqui, ó, através da análise dos dois componentes, é o que você vai saber se representa folga, interferência ou incerteza. Então, você tem que analisar para você saber, tá? Alguns ajustes, como esse caso aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês, a própria norma dá, ó, vou só dar um zoom aqui, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, olha só, eu tenho um ajuste aqui livre, ó, tá? Um ajuste livre pode ser interpretado também com um ajuste com folga, tá? Então, olha só, eu posso fazer um H6E7, um H7E7, H7E8, H8E9, H11A10, A11. Então, todas essas combinações aqui, a norma já te dá, para ficar fácil, que você vai ter uma folga, tá? Vai ter uma combinação livre. E aí você pode ser tanto para esta precisa, né? Para mecânica precisa, mecânica médica ou mecânica comum, que ele chama de ordinária aqui, tá? Para um ajuste justo, que já é uma interferência, ó, eu posso ter aqui um H para o furo, um H8 e para o eixo um H5. Um H7 para o furo e um H6 para o eixo, tá? Então aqui, ó, ele te dá também algumas situações, né, onde você pode usar, nesse caso aqui que eu mostrei para você, ó, encaixe fixo de precisão, órgãos que são lubrificados, né, mancais, deslotáveis à mão, punções, guias, etc. Tá? Então, a própria norma, ela já te dá, ela fornece ao projetista algumas características que ele pode utilizar, né, como parâmetros para que ele venha a projetar o melhor ajuste. A gente, como operador, né, a gente, como técnico, a gente tem que saber conhecer isso aqui e saber interpretar. Se você recebe um desenho, por exemplo, para usinar, com essas designações,
e você não conhece que isso aqui é uma tolerância, você vai falar, nossa, mas eu só conhecia com número, eu não conheço com letra, né? Então a gente tem que ter um conhecimento amplo, uma visão ampla para que a gente possa chegar no resultado que o projetista espera, né? Entendi. Tudo bem? Tudo bem, vamos tentar, né? Vamos fazer. Isso, tem que Isso. pegar para fazer, senão não rola. Um comentário, né? O melhor jeito, pessoal, de entender isso é fazer exercício, né? Não é simplório não, né? Você precisa ter o trabalho de olhar a tabela, pegar os valores, fazer as continhas, tal. Mas o melhor jeito de ficar habilidoso, entender definitivamente isso, é fazer isso mesmo, pegar exercício e fazer as continhas. E vale a pena lembrar também que às vezes você vai utilizar isso não agora, né? Mas daqui 5 anos, daqui 3 anos, daqui 1 ano, alguém fala para você ou você se depara com essa situação, você não pode deixar de saber como resolver, né? Você pode até ter um pouco mais de dificuldade, mas se você treinou, dificilmente você vai ficar sem resposta para essa situação, né? Mais alguém com um questionamento? Então, assim, ó, é importante, né, fazer o treinamento, né, exercitar as questões que foram colocadas lá na semana passada, né, sobre o cálculo da tolerância, né, e vocês vão precisar verificar, entrar nas tabelas, achar o valor aí da tolerância, né, do IT, aí depois vocês vão encontrar os afastamentos e tal. E aí, nessa semana, é um passo seguinte, né? Vocês vão ter que analisar 2 tolerâncias e avaliar qual que é o efeito dessas 2 tolerâncias na montagem, né? Então, as duas, um depende do outro, né? Então, recomendação é que primeiramente vocês façam o exercício da semana passada direitinho, entenda, tenham dúvida, pergunte, né? Tire as dúvidas, olhe a tabela, tenha familiaridade com olhar a tabela, e aí vencer essa etapa, aí você passa para essa etapa agora, que é interpretar qual que é o efeito das tolerâncias numa montagem, se é interferência, se é folga ou se é indeterminado. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Vamos lá, vamos perguntar para a gente esclarecer todas essas dúvidas aí. Professor? Pois não. Então, que nem o professor Iberê comentou mesmo, realmente, para relembrar da aula passada e fazer a junção dos dois, que eu acho que eu não estou bem formalizado, mas eu vou consultar a tabela, as 2 tabelas, e vou ver se eu consigo fazer sim. Mas referente à semana passada com as outras aulas de outros professores, acaba confundindo um pouquinho, mas vamos lá. Isso aí, Não, tá Wilson, jóia. tem que pegar e fazer. Tem que pegar e fazer e ter dúvida, né? E vamos lá, é assim mesmo. É assim que você vai aprender. É isso aí, vamos tentar. Bom, Ibirê, eu acho que é isso então, né? Sim, se ninguém mais tem dúvida, vai ter dúvida, né? Então vocês precisam fazer os exercícios, tentar fazer para vocês terem as dúvidas, tá bom? Né? Porque assim, olhando, parece que é tudo fácil, tudo tranquilo e tal, né? Na hora do vamos ver é que vocês vão ver as dificuldades mesmo e vão saber na prova dos 9 se vocês entenderam. Enquanto eu estou fazendo, fica fácil. Eu quero ver o que vocês